Olha, um menor desembolso por parte do governo para subsidiar o crédito rural e os juros elevados devem piorar a situação financeira dos produtores, especialmente no setor de grãos. É o que dizem analistas de mercado ouvidos pelo Agfid após o anúncio do Plano Safra essa semana. E a editora executiva do Agfid, Alessandra Mello, já está aqui comigo. Tem mais detalhes sobre isso, minha querida. Muito bom dia para você. Atualiza então para a gente o que você tem ouvido, né, do pessoal do setor produtivo nesse momento. Bom dia, Débora. Pois é, houve um descontentamento geral entre as principais lideranças do agronegócio em relação ao Plano Safra. Então, hoje nós precisamos explicar aí muito bem o motivo, que nem sempre, né, fica claro. Muitos veículos aí de comunicação destacaram ontem, né, essa manchete tradicional, que é o anúncio feito lá no governo, de que o Plano Safra estaria, então, disponibilizando 516 bilhões de reais esse ano para a safra 25, 26. Alguém pode achar que o governo estaria desembolsando, né, esse valor para financiar a agricultura, mas não é bem assim, não é bem a verdade. A maior parte desse montante são recursos dos bancos que serão emprestados aí aos produtores a juros livres de mercado. Eles somente têm a obrigação de conceder crédito ao agricultor, mas eles podem praticar os juros de mercado. Dos 516 bilhões, apenas 157 bilhões são linhas de crédito de juros controlados, ou seja, nessas linhas há um desembolso sim do Tesouro, né, para equalizar os juros, para cobrir a diferença entre a Selic e o juro que se quer praticar, né, o juro um pouco mais baixo aí para o produtor rural. Por exemplo, o juro para custeio de lavouras de grandes produtores será de 14%. Nós sabemos que a Selic está em 15%, portanto, esse um ponto percentual é custeado pelo Tesouro. O desembolso real na safra 25/26, que sai dos cofres do governo para subsidiar a agricultura, portanto, será de 13,5 bilhões de reais. E esse volume representa uma queda de 17,5% em relação ao que foi desembolsado na safra passada. É por isso, então, né, que aparece essa decepção por parte das lideranças dos produtores. Parte desse descontentamento se explica por aí. Há outros pontos questionados pelo setor, por isso a gente foi ouvir alguns analistas de mercado para entender em detalhes. Um deles foi o Ivan Vedequim, que já foi inclusive secretário de Política Agrícola no primeiro governo Lula e agora é um consultor em agronegócio. O Ivan fez um levantamento ontem, que era dia 1º de julho, sobre quanto efetivamente foi concedido de crédito rural na safra 24/25, que acabou oficialmente na segunda, dia 30 de junho. Ele disse que foram financiados pelos bancos, considerando tanto linha controlada quanto juro livre, tanto a agricultura familiar quanto a agricultura empresarial, um total de 360,7 bilhões de reais. Isso significa 14% menos do que foi contratado pelos produtores na safra anterior, a 23/24. Portanto, né, os produtores tiveram aí uma safra recorde esse ano, mas contrataram menos crédito rural. É o balanço que se faz com os números que estão lá no sistema do Banco Central. Há uma redução, né, e não um aumento, como tem sido destacado aí nos anúncios oficiais, que representam apenas uma intenção de quanto se pretende liberar, mas nem sempre depois isso acaba se concretizando. Nós também ouvimos o consultor Carlos Pogo, que presta consultoria aí para diferentes empresas e cooperativas do setor, é bastante reconhecido no mercado, e o economista Antônio da Luz, lá do Rio Grande do Sul, que atua junto à Federação de Agricultura do Estado Gaúcho. Na avaliação deles, um dos pontos negativos é que o volume recorde anunciado pelo governo representa apenas um aumento nominal de 1,5% no caso do crédito para médios e para grandes produtores. Nesse último ano, a inflação, a gente sabe pelo IPCA, superou 5%, né, nesse período aí da safra. Portanto, segundo os analistas aí que nós ouvimos, não houve essa correção, pelo menos a inflação seria necessário ter. Além disso, todos reclamam do aumento de até 2 pontos percentuais nas taxas de juros. Vale lembrar que no setor de grãos, nós vimos recentemente um aumento de recuperações judiciais entre produtores rurais, porque os preços das commodities caíram bastante, né? Havia um alto endividamento de pessoas que tinham comprado terras ou que tinham investido em máquinas e que ficaram aí sem caixa numa situação delicada. Muitos também porque tiveram perdas climáticas. Mato Grosso, por exemplo, teve um problema climático na safra anterior e deixou aí o produtor descapitalizado. Agora, segundo o Ivan Vedequim, a situação pode se agravar, porque o custo do capital ficou mais alto, né? E essas novas taxas vão ditar, inclusive, os negócios que estão financiados pelas tradings, né? O chamado barter, que é quando o produtor compra o adubo, compra os seus insumos e paga com soja, por exemplo, né? Numa relação de troca. E sempre há ali
um balizador em relação à taxa de juros que é praticada nessa operação. E esse juro mais alto no Plano Safra acaba também ditando aí um patamar a ser praticado nesses negócios entre as multinacionais e os produtores. Como pontos positivos, esses analistas destacaram alguns ajustes que foram feitos. Agora pode ser considerado um médio produtor quem fatura até 3,5 milhões de reais por ano. Por isso, mais gente deve ter acesso a essa linha de crédito aí para médios produtores, que se chama Pronamp. Na linha para financiar a construção de armazéns, a gente sabe que o Brasil tem gap aí, né, uma dificuldade em relação à capacidade de armazenagem nas propriedades. Havia um pedido antigo para aumentar o tamanho da capacidade dos projetos, e isso ocorreu. Agora podem ser financiadas estruturas aí de até 12 mil toneladas. Isso foi um ponto positivo que foi avaliado aí tanto por liderança do setor quanto por esses analistas que a gente ouviu. Mas são ganhos muito pontuais e acabam sendo pouco relevantes, né, à medida que os valores aí não subiram, os juros sim foram elevados, né? Por fim, só comentar com você que uma outra grande frustração foi o seguro rural. Nós temos visto quantas aí enchentes, secas, né, acontecendo em diversas regiões e causando quebras de safra, e os analistas defendem que é necessário seguir incentivando o seguro rural no Brasil. Só que esse tema simplesmente não foi tratado na cerimônia de ontem, no anúncio que foi feito aí pelo governo. O subsídio ao seguro rural sai do orçamento do governo. A gente sabe que está sendo cada vez mais apertado ter recursos aí para subsidiar, né, essa necessidade de cortes frequentes dos orçamentos, e por isso nem se falou em seguro. Isso trouxe muita preocupação para o setor, né? Segundo Ivan Vedequim, traz muita incerteza, né? Já tem o risco lá da questão do alto custo de capital que ele mencionou, traz muita incerteza também a questão do seguro, porque há pelo menos 17 seguradoras, tem as resseguradoras também atuando nesse mercado, que agora não sabem qual é o futuro dessa ferramenta, né? Se o seguro rural está morrendo ou não, o que vai acontecer com ele. O Antônio da Luz, o economista lá da Farsul, ele me disse, inclusive, que em 2025, olha só, para você ter uma ideia, o orçamento total que tinha para o seguro rural era de R$ 1 bilhão. A gente está aí começando em julho. Sabe quanto, segundo ele, que foi aplicado, liberado até agora? Só 67 milhões de reais. Portanto, é 6% aí do total. E nós já estamos, né, na segunda metade do ano, por isso é uma situação realmente uma das mais preocupantes do setor. Para a gente encerrar, uma coisa que eu acabei não comentando também, uma diferença nesses números. Olha só, o governo no anúncio de ontem falou assim, que o plano safra para a agricultura empresarial estava subindo de 508 bilhões para 516 bilhões. Só que quando a gente vai lá ver a apresentação, o PowerPoint lá do anúncio do plano safra do ano passado, eram 400 bilhões, e não 508. Né, que foi noticiado por todos nós no ano passado. Por quê? Porque lá ele separava 400 era plano safra e 108 bilhões eram CPRs, outros mecanismos aí via mercado de capitais para financiar o agricultor. Agora, esse ano, o que aconteceu? O governo juntou esses dois números e aí ficou um número mais bonito, né? Então, ele disse que partiu de 508, somou os 400 com 108 e agora está em 516. Só que aí o Carlos Cogo, o analista de mercado que a gente ouviu, disse que desses 516, 185 é a CPR. E a CPR, segundo esses especialistas, ela não pode entrar considerada como plano safra, porque ela nem está no sistema do Banco Central, ela não é uma fonte oficial de recursos da política de crédito rural do Brasil. Então, se a gente tirar os 185 de CPR dos 516, na verdade, a gente teria também uma queda no valor total que está sendo disponibilizado para a agricultura, né? Uma combinação de números aí, cada um vai mostrando como acha que é melhor. Mas eram essas análises que a gente tinha para mostrar para vocês hoje, Débora. Minha querida, muito obrigada. Obrigada pelas pontuações. Um ótimo dia para você, para todo o time aí da AgFeed. Até a próxima. Igualmente para você. Até mais.